Aprender bem vem da preocupação constatada nas pesquisas constantemente, sobretudo nos dados disponíveis hoje, de que no Brasil se aprende particularmente mal. Não só isso. Os dados que nós temos mais sistematizados são desde 95, o SAEB particularmente. A aprendizagem não é só ruim, como vem em queda. E nessa série histórica descobrimos algo também muito estranho, que quando foram aumentados os 200 dias de aula, nós erramos. A gente aumentou o tempo de aula, na verdade, não aumentou a aprendizagem. Então a LDB confundiu aula com aprendizagem, que é a confusão geral no país. Então daí veio essa ideia de o que é aprender bem. Então isso exige um certo aporte teórico, rever as práticas que nós estamos fazendo. E uma das referências mais importantes que ficaram nessa discussão é a questão do instrucionismo. Instrucionismo é a atitude que vem de fora, vem de cima, é autoritária, tenta entupir o aluno, a ideia de enfiar na cabeça o currículo, né, como todo professor faz no começo do semestre, ele calcula lá, ele tem 16 aulas no semestre, divide em 16 pedaços e tenta enfiar tudo aí e vai entupindo o aluno, como eu tento dizer. Isso nós chamamos de instrucionismo, que está ligado então à instrução, a treinamento, essas coisas mais impositivas, digamos assim. E a ideia então é passar para o outro lado, educar, formar, e aí as teorias podem ser muito importantes. É fácil mostrar pelas boas teorias da aprendizagem que a atividade do aluno, a iniciativa dele, ele fazendo as coisas, aprende melhor. Então pesquisa tem um lado obviamente ligado a aprender bem. Aqui no Brasil, tivemos uma sorte. O CNPq inventou de repente um tal PIBIC, que é um programa de iniciação científica que o aluno recebe uma bolsa, ele se une a um professor doutor, e aí os dois fazem um intercâmbio de pesquisa. E descobriu-se logo, tem já até estudos que mostram isso bem, que esse aluno aprende, o outro escuta a aula. Mas esse aluno que se mete na pesquisa vai quebrando a cara, vai aprendendo método, quer dizer, ele logo também aprende método, ele não pode ser só simplesmente pedagogizado, né? Ele tem que aprender método, o lado técnico, o lado formal. Não é? Mas também aí apareceu logo o lado pedagógico, esse aluno aprendimento. Eu já escutei de muitos professores, esse é o rapaz que vai me substituir aqui. Os outros que escutam a aula vão embora e se perdem na vala comum. Então o aluno que se diferencia é o aluno que pesquisa. Então pesquisa é uma bela maneira de formar, de educar. Então aí vem a autoridade do argumento. Tem uma bela história isso, né? O Habermas dizia sempre assim, a força sem força do melhor argumento. Ou dito de outra maneira, saber convencer sem vencer. Saber fundamentar sem ser dono da verdade. Quer dizer, você tem que fundamentar, mas você não é dono da verdade. Então, o que eu vejo aí? Esse é o ambiente pedagógico que eu gostaria que vingasse. Como é que você fundamenta sem ser dono da verdade? Você cria uma certa modéstia, ao mesmo tempo você consolida uma ideia, mas consolidando a ideia, elas têm que continuar aberta. Você não pode ficar com ideias fixas. Você tem que saber escutar o outro. Você tem que saber ter o outro como parceiro e não como dominado. Então isso é incrivelmente pedagógico. Isso é incrivelmente socrático, maiêutico. Isso é incrivelmente construtivista. Então eu acho que, de alguma maneira, se conseguiu colocar nesse ambiente da pesquisa com o princípio educativo, todas essas boas ideias das boas teorias de aprendizagem. E, de fato, é a coisa mais fácil de comprovar. O aluno que pesquisa bem se forma incrivelmente melhor. Então aí mudam também os papéis. O que é que se espera do aluno, o que é que se espera do professor? Então o aluno tem duas perspectivas mais claras. Claro que reduzir o aluno a duas perspectivas é uma simplificação, mas faço aqui só para que fique claro, né? O aluno tem que pesquisar e elaborar. Por que pesquisar e elaborar é importante? Porque está no centro de todas essas teorias. Sobretudo, é o que o cérebro humano faz bem.
Acho que a mãe natureza nos dotou dessa capacidade de interpretar, de reconstruir, de entender ambiguidades que o computador não sabe, entendeu? Nós sabemos entender um silêncio, nós sabemos entender uma reticência, nós sabemos entender uma ausência. Quer dizer, o nosso crânio é danado nesse sentido. Ele entende coisas ambíguas, arruma coisas obscuras e também obscurece coisas claras também quando quer. Não é? Ler nas entrelinhas e tal, nós temos essa imensa habilidade que aparece então nessa ideia de pesquisar e elaborar. Isso nós fazemos bem. O cérebro humano não faz bem, por exemplo, escutar alguém falando 1 hora. Ninguém consegue escutar 1 hora. Mas as aulas na universidade são de 1h40. E na escola é de 40 minutos ou mais. Também ninguém escuta 40 minutos, nem um adulto. Se você quiser que o aluno aprenda bem, tem que avaliar. Não posso tirar da avaliação os riscos dela. O mau uso dela, que são enormes. Por isso também que avaliar só pode ser feito por um especialista, por alguém que tem condições disso. Eu não posso imaginar que diagnóstico médico venha de um leigo. Tem que vir de um bom médico. Assim como avaliar na escola tem que ser feito por um professor de porte adequado. Mas ele tem que avaliar. Agora, qual é a razão de ser da avaliação? Cuidar que o aluno aprenda. É uma das maiores tradições da universidade nórdica, não da universidade ibero-americana. Pesquisa, como produzir conhecimento. É um patrimônio imenso da humanidade, como lidar com o conhecimento. Então ele tem que inserir o aluno aí, porque é isto que dá chance ao aluno, é isso que dá oportunidade ao aluno, saber mexer com o conhecimento. Quer dizer, na sociedade do conhecimento, qual é o trunfo? É saber construir conhecimento, não é copiar, não é reproduzir. A tradição que nós temos no Brasil é tudo aula, é tudo reprodução de modo geral. O professor também se basta com isso, é educado, entre aspas, para isso. E como eu me formei na Alemanha e lá vivi numa universidade de pesquisa, eu passei um semestre procurando aula e não achei, e depois vi também que não precisava achar e tal. Isso foi difícil entrar na minha cabeça. Então imaginei que seria uma contribuição interessante fazer isso aqui. Então foi no início uma coisa muito assim afrontosa e o pessoal não gostou. Achava que eu queria acabar com o professor e não sei o que, não era nada disso, né? Mas, para acalmar os ânimos, eu tentei fazer logo uma distinção. Pesquisa é princípio científico, pesquisa é princípio educativo. Porque aqui no Brasil se tem a ideia também de que pesquisa só vem lá na pós-graduação. Quando se faz mestrado, sobretudo quando se faz doutorado, aí entra a pesquisa. Mas antes, nada de pesquisa. E o absurdo é tão grande que as faculdades isoladas e os centros universitários não têm compromisso com pesquisa. Eles são entidades de ensino superior que não precisam pesquisar. Então aqui está consagrado o princípio.